Olá, boa noite. Novamente nós aqui estamos no nosso culto online da Igreja Aba de Novo Hamburgo. Eu sou o Felipe e hoje eu quero trazer uma palavra para você que eu já trouxe ela, já falei dela muitos anos atrás. Talvez ainda poucas pessoas se lembrem. Meu querido amigo pastor Vladimir deve lembrar. Até coloquei aqui atrás um cartazinho para a gente entender o que Jesus quer nos dizer hoje. E Ele quer dizer hoje exatamente que a gente deve crer, né? E tão somente crer. Isso vai levar a gente a compartilhar lá no livro de Marcos, capítulo 5. Já peço que abra aí também, né? Marcos, capítulo 5, onde Jesus fala muito claro, talvez a gente já conheça bastante isso, a palavra não temas, tão somente creia. Muito, você pode ouvir de muita gente falando para ti, mas o que vem a ser isso aí, né? Não temas é parar de temer, é óbvio, mas é parar de temer e assim continuar crendo. Então, né, nos momentos como hoje, que nós estamos enfrentando aí uma série de problemas, o recado de Jesus para nós é esse: tão somente creia. Então, lá no capítulo 5 do livro de Marcos, a partir do versículo 21, a gente vai ver que ali está correndo a história de que Jesus está caminhando e uma mulher com fluxo de sangue há muitos anos toca suas vestes. E Jesus a cura imediatamente. E em seguida, um pouquinho depois, ele fala: não temas, tão somente creia. Vamos ler então a partir do versículo. Você pode ler em casa a partir do 21 até o 43, mas eu quero que a gente se atenha a partir ali do 27, vamos dizer assim. O que diz ali? Ouvindo falar de Jesus, então essa mulher do fluxo de sangue, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhes os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, tão somente creia. Amém? Então ali a gente vai ver que nesse contexto todo, Jesus quer dar não apenas um ensino, ele quer trazer cura e quer trazer profundidade da palavra para ti. Como assim, Felipe? Eu me explico e nós vamos ver isso a seguir. Essa frase, não temas, tão somente creia, ela é realidade, foi realidade nesse momento, está escrito na Bíblia, é realidade na nossa vida hoje. Por quê? Hoje estamos passando por um tempo de bastante desestabilidade, seja profissional, com bastante desemprego, seja na forma da saúde. Nós estamos aí com esse monte de restrições em relação a esse vírus que ainda não tem uma cura definida. Eles têm uma questão política, econômica, tudo está, então, a gente está passando por um momento bem difícil, bem turbulento. Mas Jesus diz para mim e para ti: não temas, tão somente creia. E isso é muito verdade, porque e hoje eu quero trazer isso para você. Se nós encerrarmos o culto e você tiver gravado isso no seu coração, não temas, tão somente creia, eu tenho certeza que a tua vida vai ser outra a partir de agora. Amém? Outra coisa que eu digo também, né?
Deus manda te dizer, tão somente creia. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo naquele momento. E me chama muito a atenção o próprio escritor, que a tradição diz e que os livros dizem, desse evangelho, Marcos. Ou ainda, João Marcos. João por nome judeu, Marcos por nome romano. Quem era esse cara? Quem foi esse cara? Se você lembrar, lá em Atos 13, e eu quero até ler para você aqui junto, João Marcos, Atos 13, 5, né? João Marcos andava com Paulo, ainda Saulo, e com Barnabé. Só que ele acabou largando fora. Ele desistiu. E Paulo ficou muito chateado com ele. Paulo ficou muito incomodado com ele. João Marcos, ou só Marcos, ele era primo de Barnabé. E ele abandonou Paulo na primeira viagem missionária e voltou, não quis ir adiante. Mas ele continuou andando com Barnabé. Mais adiante, isso aconteceu em Atos 13, 13. Eu vou até ler aqui para você, para que a gente fique bem certo. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João é João Marcos, o Marcos do Evangelho. Isso, se a gente traçar um paralelo, Paulo era um líder da igreja, Barnabé era um líder da igreja. E Marcos era um seguidor, o seu braço direito, o seu discípulo, o seu líder de rede, o seu líder de GC, enfim, era alguém que ajudava Paulo e Barnabé. Era alguém que tinha uma função na igreja daquela época. Hoje em dia também acontece conosco. Eu tenho uma função, você tem uma função. Nós ajudamos e servimos ao reino de Deus. Mas é interessante ver que Marcos, apesar disso tudo, ele parou no meio do caminho. Ele abandonou o seu mestre, o seu discipulador, o seu líder. Eu imagino, isso eu falando, que ele se arrependeu e depois, seguiu andando com Barnabé. Por que eu penso isso? Porque mais adiante ele aparece de novo e Barnabé seguiu com ele. Barnabé investiu na vida dele, apesar dele ter errado ou ter desistido. Barnabé não desistiu dele. Confiou nele. Bom, fica aí com isso aí na mão. Fica com isso na mente. Barnabé confiou nele. O livro de Marcos ele foi escrito para os gentios. Porque Paulo já estava ali para iniciar as suas viagens de pregar o evangelho aos gentios. Então isso foi datado mais ou menos 64, 65 depois de Cristo, um pouco antes ou durante o período ali que Paulo morre, que Pedro morre. Por que eu estou falando isso? Esse evangelho de Marcos, se você olhar com outro olhar sobre ele, você vai ver que ele foi escrito para fortalecer a tua fé e a minha fé. Ele foi escrito para fortalecer a fé do cristão. É nesse livro que a gente vê a maior descrição dos milagres de Jesus. Aliás, esse livro só fala de milagres, só fala das coisas que Jesus fez. Não trata da genealogia, não entra em muitos detalhes, como os outros evangelhos, você pode procurar isso, mas esse em si fala sobre os milagres de Jesus. Exatamente sobre quem ele era, o que ele podia fazer. E ele foi escrito num período onde Nero, o imperador romano, estava perseguindo os cristãos. Então ele serviu para também, de uma certa maneira, fortalecer a fé do cristão. E eu te digo hoje, o que nós estamos passando é um livro muito interessante para você ler. Ele vai fortalecer a tua fé como cristão. Ele vai te ajudar a entender quem é Jesus e o que ele pode fazer por ti. Marcos, esse mesmo Marcos que pulou fora, como dizem uns aí, pulou fora da barca
quando estava com Paulo, ele andou com Pedro, ele estava com Pedro, ele até redigiu algumas cartas para Pedro. Você pode ver em Atos isso aí. Pedro relata uma passagem ali que Pedro está com Cornélio, Marcos relata a mesma coisa. Marcos também reconciliou-se com Paulo depois. Olha que legal. Veja em Colossenses 4, lá no versículo 10, diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-os. Aqui diz sobrinho, alguns outros livros dizem que era primo, enfim, eles eram parentes. Tá? Não se atenha a esse detalhe, atenha-se que Marcos está ali, agora, com Paulo. Ele se reconciliou com Paulo. Ele teve uma conversa verdadeira com Paulo e eles se entenderam de novo. E Marcos lhe foi útil a Paulo. Então, nos dias de hoje, né, era aquele líder de GC, líder de rede, que estava querendo pular fora, já não queria mais coisas, e ele entendeu o que ele precisava fazer e acabou voltando e se reconciliando à igreja. E num período que nós estamos passando agora, das igrejas fechadas, e a gente participando de cultos online como este, como é importante a gente se preocupar com os outros. Como é importante nós fortalecermos a nossa própria fé. Lembrando disso, tão somente creia. Frase de Jesus. E também lembrando aqueles que estão esfriando. Por isso te convido, compartilhe esse vídeo com aquele irmão que você não vê há muito tempo, não fala, não troca mais o WhatsApp, ele não participa mais do grupo. Manda para ele. Isso aqui é uma palavra de fé para fortalecer a tua própria fé. Vindo direto de Jesus esse ensino. É direto para o nosso coração. Para que a gente tenha firme, forte e na veia, como o Salmo 91. O Salmo 91 é para ter na mente, no coração. E essa palavra também é para você ter na mente, no coração e na veia, que nem o Salmo. Tão somente creia. Lembra sempre isso. Tu vai sair de manhã, olha para a rua, creia. Só creia. Está com uma dificuldade? Então somente creia. Está com uma impossibilidade? Então somente creia. Está orando pelo impossível? Então somente creia. O pastor Joel, semana passada, citou meu nome no culto. Eu tão somente creio. E eu recebi. Eu fui abençoado. Minha família foi abençoada. E eu não sou diferente de ti, meu irmão. Nós somos iguais, nós somos filhos de Deus. Tanto é que Jesus também considera essa mulher do fluxo de sangue filha para ele. E que interessante chamar ela de filha. Muito interessante. Porque ele já demonstra amor para ela. E ele te chama de filho. Ele te ama. Então ele demonstra o seu amor para ti, te chamando de filho. E te dizendo: filho, não temas, tão somente creia. Certo? Olha que legal. Isso é muito importante. Pouco mais de Marcos. Vou fazer um resumo para a gente entrar na palavra. Mas isso é muito importante que você tenha em mente quem foi Marcos. E como, como hoje a gente vê Marcos. Marcos, né, ali diz, nome judeu, ele escreveu para os gentios, ele desistiu de andar com Paulo, ele se arrependeu, ele voltou a andar com Barnabé, ele foi recuperado pelo seu líder, pelo seu discipulador, pelo seu pastor. Eu creio que ele se arrependeu, ele se reconciliou e ele foi recuperado. E ele virou um grande personagem. Um livro dele está na Bíblia. Só por isso já é uma grande coisa para a gente comemorar na vida. Não só a recuperação dele, a restauração desse homem, mas também que aquilo que ele deixou de legado permanece até hoje. Ele ajudou Paulo, ele ajudou Pedro. Ele virou, no fim do dia, no fim do nosso resumo, um cristão ativo. Mas onde é que eu quero chegar? Onde é que você quer chegar, filho? Eu quero chegar que ele enfatizou nessa passagem de Marcos, do seu próprio livro, o que Jesus disse para os homens.
quando eles disseram a outra pessoa, veja, os homens chegaram para o principal da sinagoga, não chegaram para Jesus e disseram: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus, prestando atenção ao que estava ao seu redor, apesar de uma multidão enorme em volta dele e dos discípulos estarem também preocupados em volta dele, todo mundo cercando, Jesus ouviu isso. E Marcos ouviu. E Jesus disse ainda, né? Vamos de novo. 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, tão somente creia. Por que que isso é importante? Por que que eu acho que isso aqui está muito importante para nós? Porque ficou gravado para Marcos essa frase. O versículo 36 ficou gravado para ele. Veja que ele escreveu o Evangelho depois desse resumo que eu fiz para ti. Ele escreveu depois de se reconciliar com Paulo, depois de ter andado com Pedro, depois de ter ajudado Paulo e Pedro, depois de ter andado com Barnabé. Então ele já estava com uma caminhada boa. E isso lhe chamou a atenção. Ele registrou. Essa mesma história acontece no livro de Lucas também, e não há esse registro tão preciso. Olha que interessante. Ele deixou de novo, né? Tão somente creia. Ele deve ter reconhecido isso nele. Ele creu, depois que ele errou, que ele podia ser restituído. E que ele podia ser restaurado. E que ele podia voltar aos caminhos do Senhor. E que ele também poderia ser perdoado. Não só pelo seu líder, mas também por Deus, porque Deus o ama, e Deus te ama, e Deus me ama, e Deus manda te dizer a mesma coisa. Tão somente creia. Tão somente creia. E todas as coisas que Deus planejou para a tua vida vão acontecer. Está claro isso, está na palavra. Depois disso tudo, Marcos viveu uma vida abundante, aquela que Cristo tinha para ele. E hoje, com tudo isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, toda essa pandemia e essa loucura e essa perdição, Deus ainda está te dizendo: tão somente creia, eu tenho mais para ti, eu tenho uma vida abundante para ti. Mas nós não podemos ficar parado, porque crer também é fazer. Crer também faz parte da minha atividade. Não é só porque eu digo que eu creio que as coisas acontecem. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que ter fé. Por isso que lá quando eu falei para você bem no comecinho, né, não temas, continue crendo. Continue lendo a palavra, continue assistindo os cultos online. Amanhã vai poder ter culto em São Leopoldo com capacidade ilimitada, depois eu falo disso, mas é não desistir, é ler a palavra todos os dias, é se fortalecer da fé e ter essa frase, tão somente creia, gravado no teu coração, gravado na tua mente. Por que que eu estou falando isso? Aonde que eu estou falando isso? Veja que no capítulo 5, ali pelo versículo 36 que nós lemos agora, Jesus olhou para todo mundo. Você pode nem ter se dado conta. Jesus sabia quem ele tocou. Ele sabia. Mas ele olhou para todo mundo. Por quê? Porque ele olha para todo mundo. Ele se preocupa com todos nós. Então, se você está me ouvindo e acha que Jesus não se importa contigo, está errado. Ele se importa. Ele te ama. Você tem que crer e entender que ele morreu por ti. Você não pode acreditar na sua mente, naquilo que está na televisão, por aí. Você tem que ler a palavra e aí você vai ter certeza de que ele olhou para todos e ele conhecia todos. Jesus chamou, de novo, vou reforçar isso, Jesus chamou a mulher de filha. Por quê? Porque ele percebeu que a fé dessa mulher foi colocada toda sobre ele, sobre Jesus. Não sobre qualquer outra coisa. Ela disse: se eu só tocar na veste dele, eu vou ser curada. A fé, ela tinha uma fé além do que nós podemos imaginar como normal, se é que ter fé tem nível de normalidade. Não tem. Fé é mais. Fé transborda da gente.
O que eu estou falando para ti aqui, eu estou falando com fé. Estou falando porque essa frase aqui atrás é verdade para mim, é verdade para minha família. E tem que ser verdade para ti. Veja outra coisa. Quando essa mulher colocou a fé que ela tinha totalmente sobre Jesus, isso fez toda a diferença na vida dela. Ela foi curada. Aquilo que ela precisava, aquilo que você precisa hoje, aquilo que você deseja hoje, aquilo que é muito urgente na tua vida para se resolver, você tem que colocar a fé em Jesus. É Ele que vai trazer essa solução. É Ele que vai trazer esse conforto para ti. Olha, interessante, a gente não percebe muito, às vezes a gente fica com dúvida. No versículo 43, Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. Opa! Jesus fazendo o milagre não queria que ninguém soubesse. Coisa estranha, né? Por que Jesus falou isso? Às vezes a gente não percebe. Mas Jesus quis manter em segredo porque ele estava ali passando. E Marcos anotou isso. Importante você lembrar quem foi Marcos, por que ele anotou isso, porque ele fez questão de registrar isso. Desta forma. Jesus não queria ser reconhecido como aquele que faz milagres. Não era isso. A intenção de Jesus não era essa. Era muito maior. E ele, por isso, ele não queria que as pessoas o buscassem pelos motivos errados. Interessante, né? Jesus, ele é, sim, um homem que faz milagre. Mas ele não quer que você vá à igreja atrás do milagre. Ele quer que você vá na igreja atrás de salvação, atrás do verdadeiro arrependimento, para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. E para isso você tem que tão somente crer. Então Jesus fez questão de não divulgar que ele estava fazendo os milagres, porque as pessoas podiam achar que ele era um mágico qualquer, ou um curandeiro, qualquer coisa assim, e iam procurar ele só para só para satisfazer os seus desejos, ou as suas dificuldades. E Jesus não é só isso. Jesus é muito mais. Eu vou mostrar para vocês por que Jesus é muito mais. Nós vamos terminar falando disso, de onde que Jesus é muito mais. Mas lembre-se, né? Por que você... E aí vem uma coisa que quando eu estava estudando Jesus, a palavra me constrangeu. Por que eu busco Jesus? Por que você busca Jesus hoje? O que você precisa? Qual é a sua intenção? Será que nós não estamos buscando Jesus só para ter milagres? Será que nós estamos buscando Jesus para ter uma ocupação? Será que nós estamos buscando Jesus para ter um conforto? Ou será que nós estamos buscando Jesus para ter salvação? Para ter vida eterna? Para ter uma vida abundante? Para servirmos no seu reino? Para operarmos milagres e maravilhas em seu nome? Para ajudarmos o próximo? Para estarmos em comunhão com os irmãos? Para nos fortalecermos uns aos outros? Tão somente creia, meu irmão. Tão somente creia. Jesus trouxe uma frase tão simples, com um impacto tão grande na nossa vida. Porque o foco de Jesus é você, a sua família, os seus familiares, os seus amigos. É todos aqueles que o circundam. Até aqueles que você não conhece. Jesus amou todos. Amou o mundo inteiro. O mundo inteiro. E morreu por todas as pessoas do mundo. Não foi só por mim, não foi só por ti, não foi só pela minha esposa, não foi só pelo pastor, foi por todos. E isso faz uma grande diferença no que a gente crê, na nossa fé, no tipo de fé que a gente aplica. Uma outra hora a gente fala sobre tipos de fé, mas hoje nós temos que focar e que tem que ficar marcado no teu coração, né? Tão somente creia. Tão somente creia. Quando você faz isso verdade, a sua vida fica muito mais simples, fica muito mais tranquila, fica muito mais leve. Não é à toa que Jesus disse que o fardo dele é leve. Ele já levou, ele carregou um fardo muito pesado por mim e por ti, e esse fardo era nosso. Mas hoje ele diz para ti, tão somente creia. E sabe alguns pontos desse tão somente creia que eu quero trazer para ti hoje, que vai clarear muito a tua mente? Tão somente creia. Está aqui atrás. Ponto 1. Olha que interessante. A razão, a minha parte lógica,
vai dizer o seguinte: creia no possível. Aquilo que a gente enxerga. Mas Deus é o Deus do impossível. Então, a razão vai te fazer crer no possível. A razão, ela não compactua com a fé e ela não consegue deixar essa frase ser espontânea. Tá? Ponto 2. A experiência. Nosso tempo de vida, nossas experiências em geral dizem assim: ninguém voltou do túmulo. Está lá em Lucas 16, vou ler para você, versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então, a razão diz que é para você crer somente no possível. A experiência diz para você que ninguém voltou da morte. Ninguém voltou do túmulo. Ponto 3. As emoções vão dizer para ti o seguinte: terrores de morte me assaltam. Salmo 55. Quer ver? Vou ler para ti. Salmo 55, versículo 4. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Então as emoções, elas vão te trazer medo. Elas vão te colocar o medo. A razão, a parte do raciocínio lógico, vai te dizer que você só pode crer no possível, só pode ver aquilo que está à sua frente. A sua experiência, o seu tempo de vida vai te dizer que ninguém voltou do túmulo. Mas o que Cristo diz para ti sobre isso? João 11, 5. Ô filho, o que Cristo diz para mim? João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Deu um chute na experiência. Eu sou a vida. Quem crê em mim, um chute na tua razão, ainda que esteja morto, viverá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está entendendo onde é que isso aqui, tão somente creia, entra na nossa vida? É por aí. A fé em Cristo. Anota isso aí na tua caderneta, aí, anota isso na tua Bíblia. Isso. Junto com o tão somente creia, anota aí. A fé em Cristo transforma o fim da morte no prelúdio da vida. Vou repetir com outras palavras. A fé em Cristo transforma o fim da morte no primeiro passo da tua vida. Então, meu irmão, tão somente creia, porque tem muito mais para ti, muito mais para mim. Muito, 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 muito mais para mim e para ti em Cristo Jesus. Amém? Outra coisa, quero deixar bem claro aqui para nós estamos falando um pouco. Quando eu falo então somente creia, e por isso que eu fiz questão de botar aqui atrás, eu quero te explicar isso aí de uma outra maneira. Eu já expliquei isso há muitos anos atrás, de uma outra maneira. Mas você vai te fazer todo o sentido, e eu espero que fique gravado no teu coração. Vamos analisar essa frase, tão somente creia. O que significa tão? Tão significa em que maneira, quantidade, significa, né, em que quantidade, em que maneira, de que forma. E normalmente indica um muito, o mais, né? É tão grande, né? Uma coisa que é tão grande, ela é grande, mas ela é muito maior que grande. Então ela é tão grande. E às vezes sempre em comparação. Mas onde é que eu quero chegar? Esse tão aí, eu poderia substituir por tudo. Podia dizer assim, né? Tudo. Não, é grande, não, é gigante. É 2 vezes gigante. É super grande. O que o somente aqui, esse somente vai no... Qual é a ideia dele? De não mais que. Apenas. Só.
um. Único. Ele tem somente um filho. Então, é só um. Um único. Entendeu? E o creia? Crer é tomar por verdadeiro. Acreditar, está no dicionário. Confiar, ter fé. É o que nós vemos falando até agora. É viver uma verdade de uma maneira indiscutível. Isso é crer. Viver a verdade de maneira indiscutível. E claro, é um caminho sem volta. Crer em Jesus é um caminho sem volta. Deveria ser um caminho sem volta. É um caminho perfeito. Crer em Jesus é um caminho perfeito. Por isso que é um caminho sem volta. Por que você vai dar as costas àquilo que é bom para viver aquilo que é ruim? Não temas, tão somente creia. Por que você vai dar ouvidos ao mundo se você pode dar ouvidos a Jesus? E saber que o caminho perfeito está à tua frente. É mais fácil, é mais seguro, é mais confortável e é mais reconfortante você seguir um caminho perfeito do que viver num mundo cheio de problemas. Então, qual é o recado que eu tenho para ti hoje? Em tudo isso que nós estamos passando, economicamente falando, na saúde, na questão da própria igreja, do amor esfriando, as pessoas se afastando, continua firme, meu irmão, continua tão somente crendo, porque esse é o caminho verdadeiro, esse é o caminho correto para a tua vida, esse é o caminho certo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, tão somente creia. Então já expliquei o que é o tão, o que é o somente, o que é o creia. Vamos entrar mais um pouquinho. Vamos pegar o somente de novo. Deixa eu te basear na Bíblia. Uma nova leitura de tão somente creia via Bíblia. Abre a tua Bíblia comigo em João, capítulo 10, versículo 7. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 11. Mais adiante. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Onde é que eu quero chegar com isso, meu irmão? Quero te dizer, se você precisa de uma porta, Jesus é a porta. Se você precisa de consolo, Jesus é o consolo. Se você precisa de esperança, Jesus é a esperança. Então somente você vai olhar somente para Jesus. É o único que pode te ajudar. É o único que pode. Então eu trouxe aqui para ajudar um cartãozinho chamado único, escrito único, que eu vou colar aqui. Tá? E você então somente creia, somente sentido de único, ok? Segundo ponto, vamos falar do creia. Continua em João, um pouquinho mais, 14. João 14, 6. Quem não conhece? Quem não conhece? O que diz João 14, 6, Felipe? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você tem que crer, e está aqui bem claro, Jesus diz: eu sou o caminho. Creia, meu irmão, que Jesus é o caminho. Creia que não tem outro caminho para você ser feliz se não é Jesus. Então, eu fiz um outro cartãozinho escrito caminho. E eu vou colar onde? Vou colar aqui embaixo de creia. Que creia. Tá? Então somente creia. Ficou torto aqui, né? Vou botar ele mais retinho para ficar bonito aqui. Ok? Agora vamos falar do tão. O que eu disse que era tão antes? Muito. Tudo. O que tem que ser tudo na tua vida? Quem é que é a prioridade na vida do cristão? Para onde você tem que olhar? Como que você tem que se portar? Quem é que é o teu exemplo? Quem é que é o teu salvador? Quem é que é teu
pai? Quem é que é teu irmão mais velho? Quem é que morreu por ti? Já sabe. Mateus 3,17. Vamos lá confirmar. Vamos junto. Mateus 3,17. Vamos confirmar? Vamos confirmar. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem disse isso? Deus. Sobre quem? Jesus. Então, para te ajudar, trouxe um cartãozinho escrito Jesus. E eu vou colar aqui. Tá? Então comigo lá. Tão somente creia. Meu irmão, não temas. Tão somente creia. Por quê? Isso é importante para você. Porque Jesus é o único caminho na tua vida. Entendeu? Entendeu? Porque Marcos fez questão total de escrever tão somente creia, de reproduzir isso que Jesus disse. Porque Marcos, na vida dele, com seus tropeços, ele aprendeu que Jesus é o único caminho. E Marcos nos deu uma lição. Nos ajudou a aprender, assim como Jesus, né, nos ensina, que nós todos temos que olhar para Jesus e se reconciliar com as pessoas e voltar a fazer o trabalho e seguir, porque nós somos todos preciosos para Deus. Você é precioso, meu irmão. Jesus se importa contigo, Ele te ama. Então, se você está triste, lembra disso. Então, somente creia. Mas não é porque o Felipe falou, é porque nós chegamos à conclusão de que Jesus é o único caminho para você ser feliz. Se você está preocupado com o que comer e o que vestir, por causa da situação econômica, então somente crê, meu irmão. Nós lemos agora. A saída para isso é Jesus, é o único caminho. Eu sou prova disso, a minha família é prova disso. Se você está sem saber o que pensar, lendo as notícias e passando noite sem dormir, eu te convido a trocar o noticiário, o jornal, pela Bíblia, para que isso aqui, tão somente creia, se fortaleça no teu coração e você entenda e você compreenda que Jesus é o único caminho para ti também. Amém? Se você não vai a nenhuma igreja e não sabe qual é o futuro, lembra agora, você aprendeu, tão somente crê, meu irmão. Jesus é o único caminho. Procura a nossa igreja, procura alguma igreja perto de você, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas procure um lugar onde mostre para você que Jesus é o único caminho. Não tem outro. Você não precisa de outro caminho e não existe outro caminho. Jesus é o único caminho para tudo isso que está na Bíblia. E se você está se sentindo triste, sozinho, que está trancado em casa, não sabe mais o que pensar, então somente crê, meu irmão. Jesus continua sendo o único caminho. Para encerrar, eu quero que você vá comigo no livro de Judas. Judas tem um livro. Bem no finalzinho da Bíblia, lá perto de Apocalipse. É um livro bem pequeno. Outro dia a gente conta quem é que foi Judas. Trago isso para você. Mas eu quero encerrar contigo com Judas. Capítulo único. Versículo 24. Diz bem assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Então, Judas escreveu isso aí. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele guardou Marcos. Marcos tropeçou, ele guardou Marcos. Ele foi restituído, né? Foi recuperado, melhor dizendo.
e apresentar-vos irrepreensíveis, Jesus nos representa, com alegria perante a sua glória, ao único, aqui desse lado assim, ao único Deus. Onde eu estou aqui, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, tudo, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Então, meu irmão, se tu tinha dúvida no comecinho dessa palavra, Jesus esclareceu lá, tão somente creia, não temas, tão somente creia. E eu volto fechando aqui. Jesus é o único caminho, é só Jesus, é só Ele. E é tão fácil você entrar no caminho, é tão fácil você seguir esse caminho, porque Ele começa com uma declaração de fé. Então Ele começa com você somente crendo, e aí você vai caminhando e as coisas vão acontecendo, assim como Jesus fez. Ele disse, não temas, então somente creia. O que eu te digo é verdade. Então, meu irmão, se você lê a Bíblia e a Bíblia falar contigo, creia, é verdade. Jesus está falando contigo. Amém? Então, guarda isso aí, tá? Guarda bem. Então, somente creia. Jesus é o único caminho. Nós vimos a história de um homem, personagem da Bíblia. Nós entendemos. Botei lá para você anotar, né? Marcos escreveu, registrou tão somente crer porque ele reconheceu que depois de crer ele podia ser restabelecido, ele podia ser recuperado, e ele viveu uma vida abundante a serviço do Senhor. Tanto que ele andou com Paulo, andou com Pedro, andou com Barnabé, andou com grandes homens do Evangelho, e ainda teve a possibilidade de escrever um dos evangelhos. Por quê? Porque ele entendeu que bastava ou era preciso que no coração ficasse gravado, tão somente creia que Jesus é o teu único caminho. Amém? Fica com Deus, que essa palavra tenha sido abençoadora na tua vida. Anota aí na tua Bíblia, tão somente creia. Marca aí como algo para você. Toda vez que você ficar triste, leia de novo isso. Jesus falou para ti, para mim, para todos nós. Não temas, tão somente creia. E lembra dessa associação que nós fizemos aqui, de que Jesus é o único caminho. É só Jesus na nossa vida, não tem outro. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. Tem alguns recados daqui a pouco para ti, mas escreve aí embaixo nos comentários, coloca teu like. Compartilhe esse vídeo com aqueles irmãos que você não está vendo muito seguido, ou aqueles que Deus colocou no teu coração. As pessoas que ainda não frequentam nenhuma igreja, que você sabe, que estão desesperadas, estão preocupadas, manda esse vídeo para eles. Talvez aqui a gente possa estar ajudando alguém a achar o caminho. Já mostramos qual é, mas todos nós temos que achar o caminho por nós mesmos. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando contigo. Por favor, reclina a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Amém. Obrigado, querido Deus, amado Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu tens se feito verdade em nosso meio, Senhor. E a todo momento, apesar das notícias serem ruins, tu tens se mostrado, Pai, poderoso, tens se mostrado protetor de cada um, tens se mostrado o salvador de cada um de nós, Pai. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem. Ajuda com o teu Espírito Santo a gravar no coração das pessoas, Pai, de cada um de nós, na minha também, que essa é uma verdade, Senhor. Não temas. Então somente creia. Que isso seja uma verdade ao acordarmos e ao passarmos o dia e ao nos deitarmos, que tenhamos isso gravado no nosso coração, sabendo que Jesus é o único caminho. É o caminho de fé que nós temos, Pai. Aleluia. Abençoa cada irmão da igreja, Senhor, também suas famílias. Visita cada um, Pai, na noite de hoje. Dá uma noite tranquila de sono. Mostra os teus projetos, Senhor. Fala com as pessoas em sonhos, Senhor. Sei lá como, Pai, mas acima de tudo,
Nós ansiamos estar contigo. E nós cremos e entendemos que a tua verdade é a maior verdade que podemos ter, Pai. Por isso nós te agradecemos novamente. Obrigado pela vida que temos. Continua, Senhor, nos abençoando, mantendo a tua casa aberta, na possibilidade que temos hoje da lei, mas que possamos estar em comunhão para fortalecer a fé, sendo novos trabalhadores em prol do reino, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. No nome poderoso, no único nome, sobre todo nome. Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Compartilhe aí o vídeo de novo, meus irmãos, com quem você puder. Comenta aí alguma coisa que tocou você, se você precisa de oração, se essa palavra está gravada no teu coração mesmo, como o Salmo 91 ficou gravado. E, acima de tudo, não perca a fé. Creia, nós vamos passar por esse momento. Isso tudo vai passar. Se nós olharmos para Jesus como o único caminho, nós vamos ter uma passagem mais tranquila, mais reconfortante, porque sabemos que o Pai nos guarda. Amém? Outros recados. Amanhã tem culto em São Leopoldo. Já vai estar o culto com a igreja aberta. Teremos aí um máximo de 250 pessoas para poder participar, conforme a regra da prefeitura. Não pode ir pessoas do grupo de risco, maiores de 60 anos, nem crianças. Então fique em casa, vê aí uma logística com o teu cônjuge para que possa estar lá. A você de Novo Hamburgo, nós ainda não poderemos abrir a igreja amanhã, então fica o meu convite aqui. Vá a São Leopoldo, se você quiser e tiver a possibilidade, vai na igreja de São Leopoldo, participa do culto ao vivo presencial. Tanto tempo depois voltamos a ter. Tem que ir de máscara, vai ter álcool gel lá, passar nas mãos, então vá preparado, vá com todos os equipamentos de segurança. Nós temos que evitar a proximidade também, por enquanto, abraços e cumprimentos. Outra coisa também, esse culto amanhã vai ser transmitido online, então para aqueles que não puderem ir, vai ter online também. Mas faça um esforço, demonstre que você creia, vá na igreja, mostre aos teus irmãos, aos outros, aos vizinhos, que Jesus é o teu caminho. Amém? Nós temos também, a gente está divulgando, e para quem quiser, tem o card para você depositar seus dízimos, suas ofertas, então, direto na conta da igreja, você pode fazer lá, nós temos o número, você também já tem, mas não deixa de fazer isso, tá? Não deixa, isso é um mandamento, e também é preciso manter as contas todas da igreja em dia, ainda mais agora que estamos retornando. Terça-feira, 20 horas, tem o Tadel. Acredito que vai continuar também sendo presencial e online, mas nós vamos mandar novas notícias para você aí durante a semana, e domingo, segunda e também na terça-feira. Então, uma boa noite, fica com Deus, não temas, então somente creia. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e vamos nos falando.